Olá, bem-vindos novamente ao canal YouTube do Geração 68, hoje com o programa Entrevista. Aqui com a gente, nós vamos encontrar Tomás Tarquínio e Jean-Marc van der Weide. Jean-Marc você já conhece. Tomás é formado em Antropologia e Prospectiva Ambiental na França. Desde 1977, trabalhou em diversas instituições francesas e europeias, foi consultor em vários países, inclusive da América Latina, e sempre na área de ecologia política, meio ambiente e energia. Nosso papo de hoje vai ser sobre a questão energética, a transição energética. A gente vê que as mudanças climáticas estavam batendo a porta, mas agora já entraram na sala da gente e nos últimos 4 meses nós tivemos as temperaturas mais altas nos últimos anos. Ou seja, os eventos climáticos extremos, como são chamados, tendem a piorar se alguma coisa não for feita imediatamente. Não vai ser fácil, não é trivial, é um debate que tem várias vertentes para se falar, e nós vamos ter que conversar e vamos continuar conversando sobre isso. Então, bem-vindo, Tomás, bem-vindo, Jean-Marc. É um prazer estar com vocês aqui, conversando e discutindo e debatendo um tema tão importante. Tomás, a palavra está com você. Boa noite, Cecília. Boa noite, João. Obrigado Jean, obrigado pelo convite. E boa noite a todas as pessoas que estão assistindo. Eu vou tratar de uma questão mais singular, assim, tentando centrar mais o problema da desregulação ecológica relacionada com a questão energética. Não é? Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque tem muita informação e anotei muita coisa. A desregulação ecológica, que eu prefiro chamar do que crise ecológica, ela tem muitas facetas e essas facetas estão conjugadas, muitas têm relação entre elas. Por exemplo, o aquecimento global e a mudança climática, que é a consequência. Outra variante é a perda de biodiversidade vegetal e animal. O esgotamento dos recursos naturais não renováveis é um outro aspecto, não é? E as poluições diversas e variadas das variáveis dos meios naturais. Essa desregulação é consequência das atividades humanas, sobretudo da sociedade termoindustrial que foi construída após a utilização das energias fósseis, e que conduziu ao antropoceno, que é essa nova época geológica caracterizada pelo advento do homem como principal força de mudança na Terra, além das forças geofísicas. E aqui eu gostaria de mostrar, mas será colocado depois, o quadro da grande desaceleração das alterações da natureza desde 1950. Essas grandes alterações, essa grande aceleração, ela está correlacionada diretamente com o aumento da produção de bens e serviços da sociedade termoindustrial. Essa sociedade termoindustrial, ela altera os 4 componentes da ecosfera, ou do sistema Terra, ou seja, a atmosfera, com mudança climática, a hidrosfera, no seu estado líquido, sólido e gasoso, a litosfera, que seja os solos ou as rochas, e, particularmente, a biosfera. A biosfera é onde há vida, e é uma estreita película sobre a superfície da Terra, uma verniz onde há vida. Eu vou tentar tratar da questão energética e da desregulação ecológica. Então, vou tratar da questão energética. Aqui, para falar de energia, é um problema complexo e de difícil, inclusive, definição. Um colega antropólogo, Alain Gras, ele cita Santo Agostinho nas Confissões,
fazendo um paralelo com a energia. O Santo Agostinho, quando perguntavam para o Santo, não perguntavam para o Santo Agostinho o que era o tempo, ele sabia o que era, mas desde que perguntavam para ele, ele já não sabia mais o que era. Com a energia, mais ou menos a mesma coisa. Bom, há várias formas de energia: mecânica, elétrica, térmica, química, nuclear. Elas podem ser renováveis, provenientes de fontes inesgotáveis, que é o sol, o vento, a maré, a biomassa, ou não renováveis, que são as fósseis, carvão, gás e petróleo, a nuclear, que é a decomposição ou a fusão dos átomos, né? E eu lembro aqui que a energia fotovoltaica, elétrica e nuclear, elas nasceram após a Revolução Industrial. Como definição, a mais usada em física é uma grandeza, a energia é uma grandeza física capaz de produzir trabalho. Mas, no caso aqui que mais nos interessa, é que a energia tem a propriedade de alterar, de modificar o estado de um sistema. Se você imprime mais energia ou menos energia, você altera a velocidade de um objeto, você altera a temperatura de um recinto, você altera a forma, você altera a composição química, você altera a composição atômica. Isso pode ser aplicado ao sistema econômico. O sistema econômico depende de energia para funcionar. Quanto maior for o crescimento da produção e do consumo, tanto maior será a quantidade de energia que será necessário injetar no sistema econômico. Em consequência, quanto mais energia a sociedade termoindustrial empregar para produzir e consumir, maior será a transformação do sistema Terra ou daqueles 4 componentes da ecosfera que eu citei agora há pouco. A energia é uma condição necessária para assegurar o crescimento econômico, o crescimento do PIB. E até hoje, não houve desacoplamento, dissociação do crescimento econômico do emprego de energia e nem de matérias-primas. Aliás, só do emprego de matérias-primas hoje, a taxa de crescimento mundial do consumo de matérias-primas, não é de energia, ela é maior que a taxa de crescimento da economia mundial. Após a Revolução Industrial, o sistema econômico conheceu um processo de crescimento jamais visto em toda a história da humanidade. Os responsáveis por essa expansão foram as energias fósseis. A modernidade, tal como a gente conhece, como nós vivemos, surge e é tributária do emprego de energias fósseis. Hoje, 85% aproximadamente da energia primária usada para produzir e consumir são fósseis. E aqui seria interessante colocar o segundo quadro. 28% das energias consumidas é carvão, 32% petróleo, 25% gás natural. E o restante, 6 ou 7% é a biomassa, 5% hidroeletricidade, 4% nuclear, e sobra 1 a 2% para energia eólica e solar. As aplicações dessas energias fósseis, elas são diferentes e nem sempre substituíveis. O petróleo é essencialmente usado para transporte. Não é? 85% do que é transportado no planeta, pessoas e objetos, é energias fósseis. Tudo que vocês estão vendo aqui é fóssil. O carvão é essencialmente para eletricidade, fazer calor e um pouco para metalurgia. O gás é para eletricidade, é usado para química e para produção de calor. Para a gente ter uma ideia mais ou menos quantitativa do que significa, os 8 bilhões de toneladas de carvão que são consumidas hoje no planeta correspondem, em volume, a 1.700 pirâmides do Egito. E os 100 milhões de barris que a gente consome de petróleo diariamente
Se a gente colocar eles deitados como se fosse um oleoduto, daria 2 voltas em torno da Terra. 80% desse petróleo, um pouco menos, no dia seguinte vai para o espaço sob a forma de CO2. A energia fóssil fez a modernidade, ela aumentou a riqueza, ela fez aumentar a população, ela permitiu a expansão das cidades e causa um dano enorme ao meio natural. Nós não temos problema de estoque com respeito às energias fósseis, particularmente com respeito ao carvão. O problema é que as energias fósseis, o uso delas utiliza a atmosfera como lixeira, entre outros problemas. As energias fósseis alteraram os equilíbrios naturais que regem o planeta. Mais de 75% dos gases de efeito estufa provém do uso de energias fósseis. Essas emissões de gases de efeito estufa alteraram e levaram a temperatura da atmosfera. Ela, em média, aumentou desde 1850, do que eles chamam começo da Revolução Industrial, em 1,5 grau. 1,2 graus centígrados, ela aumentou desde 1850 até hoje. Sendo que 1 grau, esse aumento de 1 grau foi praticamente nos últimos 60 anos. E esse aumento da temperatura ele varia de região. Por exemplo, a temperatura aumenta mais na superfície terrestre do que na superfície oceânica, mais nos polos do que nas partes temperadas. Só para ter uma ideia, no Mediterrâneo, a temperatura já está em 1,8 graus centígrados. Agora, o problema é o seguinte, quando se fala em transição energética, a gente tem que levar em consideração que desde que os primeiros hominídeos domesticaram fogo há 800 mil anos atrás, até a invenção da máquina a vapor, a humanidade viveu sob o predomínio das energias renováveis. A fonte de energia mais importante era a biomassa, que servia de alimentos e para aquecimento. Quer dizer, a biomassa permitia a energia muscular humana, a atração animal, a lenha para aquecimento e cocção, iluminação. Empregou em menor escala a hidráulica para moinhos, roda d'água, para aquecimento, cocção e iluminação. Assim como empregou energia eólica para barco à vela, para moinho. E a eólica. E durante 12 mil anos, desde o fim do Neolítico, praticamente a humanidade sobreviveu graças à força dos seus próprios músculos. Esse período de energia renovável, na qual nós vivemos a maior parte da existência, ou seja, que a energia fóssil é um parênteses muito curto dentro da nossa história, a população era pequena, crescia muito pouco, era toda agrícola, a esperança de vida era baixíssima, não havia excedente alimentar para permitir que uma parte da produção alimente pessoas dedicadas a outras atividades. A energia fóssil, o advento da energia fóssil, que substituiu o trabalho humano por máquinas, fez com que menos humanos fossem necessários às atividades de subsistência e mais humanos se especializaram em uma variedade de domínios científicos, do conhecimento, de engenharia, do que for. O advento da sociedade fóssil pode ser dado quando Watt cria a máquina a vapor. A máquina a vapor é um conversor de energia, por volta de 1777. A ruptura ela é completa. Ele inventa um conversor energético, que é a máquina a vapor, movida a carvão. É o primeiro engenho capaz de transformar a energia térmica
contida no carvão ou nas energias fósseis em energia mecânica e em larga escala. E por que ele conseguiu? Por que se conseguiu? E aí o Jean, que tem formação de química, explica melhor que essa. Por causa da densidade de energia gravimétrica, ou seja, a quantidade elevada de energia que o combustível fóssil, petróleo, carvão e gás, contém em relação à massa. Ou seja, uma quantidade pequena de massa tem uma quantidade de energia muito grande. Só para dar, eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho que ele é relevante, com uma colher de sopa de 15 mililitros de gasolina colocada num veículo de 2 toneladas, ele faz esse veículo de 2 toneladas se deslocar por quase 1 quilômetro. E isso usando só 20% a 30%, transformando desses 15 mililitros, que é da energia contida, só 20% a 30% dessa energia que é transformada em energia mecânica. Em outras palavras, 1 litro de gasolina ou de petróleo, ele restitui em energia mecânica 100 dias de trabalho de um homem. Ou ele faz o trabalho, 1 litro faz o trabalho de 100 homens. Não é? Esse fator físico, não é econômico, a energia fóssil usada nas máquinas substitui o trabalho humano. A capacidade instalada hoje de máquinas no planeta, se fosse substituída pelo trabalho humano, necessitaria uma população 200 a 250 vezes superior à população atual, para ter a mesma capacidade instalada. Por isso é que a energia é fundamental na transição energética. Ou seja, como é que nós vamos resolver essa equação? Entendeu? Quer dizer, a energia fóssil fez essa nossa modernidade. Se amanhã, quando o Clube de Roma começa a Conferência de Paris, e os ecologistas dizem nós temos que reduzir pela metade até 2050 o consumo de energias fósseis, isso significa que nós vamos ter que fazer uma retração no funcionamento do parque de máquinas, não é? Eles pensam único e exclusivamente em substituir por energia eólica e solar, e alguns pensam em nuclear, que só fazem eletricidade, sendo que a maior parte dos processos produtivos não são elétricos, que essa energia elétrica, da solar e eólica, depende de minérios, quer dizer que nós vamos sair de uma sociedade dependente de minérios para uma sociedade dependente de petróleo para uma sociedade de minérios. Bom, eu paro por aqui, porque senão eu vou continuar falando e vou deixar para o Tomás, tem uma questão que eu vou passar para o Jean-Marc, que a gente tem discutido já algumas vezes, que o petróleo é um bem não durável, ou seja, ele vai acabar, ele não existe para sempre, ele não se reproduz. Né? Então, assim, a mudança da matriz energética do petróleo para outra que seja, não é só por uma questão de poluição, é por uma questão também por uma questão de que esse é um bem não durável. Essa é uma discussão que eu passo para o Jean, que já tem discutido isso, já tem falado sobre isso há algum tempo em outras. Eu sei, você tem razão. Quando eu falei não tem problema de estoque a curto e médio prazo do petróleo. Por exemplo, carvão a gente tem por uns 150 anos. Petróleo talvez por 50. Quer dizer, mas os prazos que nós temos que resolver são muito menores do que isso. Sim, com certeza. Já? Eu vou começar por onde o Tomás acabou agora, questionando esse otimismo em relação às reservas de energia fóssil.
Na verdade, essa discussão rola em relação a várias coisas. A principal delas tem a ver com a questão do que se chama o petróleo convencional. Petróleo convencional é aquele petróleo que você extrai da forma mais tradicional. Você fura um poço, a própria pressão da jazida expele aquele produto durante um certo tempo, depois você reinjeta gás para ele continuar subindo, enfim. Mas isso é a forma do chamado petróleo tradicional, que foi predominante ao longo de muito tempo, e atualmente esse está em processo de esgotamento. Isso aí não tem muita discussão a respeito, pois é mais ou menos consenso internacional de que, de fato, está cada dia mais difícil você achar petróleo convencional, e quando você acha, são jazidas relativamente pequenas, de alto custo de exploração. Tanto é que, hoje em dia, a gritaria que se faz em relação ao pré-sal, nesse momento, ela só tem uma explicação, é porque está muito difícil achar petróleo em outro lugar. Então, você vai ter que furar 2.000 metros, pelo menos, abaixo do nível do mar, para você ir procurar o que tiver de petróleo por ali. Isso vale para as reservas do Golfo do México, para as reservas da Noruega, da Inglaterra, no Mar do Norte, e por aí vai. A extração de petróleo de rochas porosas nos Estados Unidos, o fracking, né, que é um processo relativamente que tornou-se importante recentemente, é também a mesma coisa, porque não era rentável fazer aquilo, o custo era muito alto, e também tem um esgotamento rápido. Então, nós estamos diante de uma situação em que essa forma de petróleo mais convencional ela está diminuindo, as formas que estão se encontrando, a avaliação que se tem de vários especialistas, inclusive da Agência Internacional de Energia, das grandes empresas de petróleo, etc., é que, provavelmente, ao longo desta década, a entrada desses petróleos não convencionais não vai mais dar conta de segurar a demanda crescente que o petróleo tem na economia mundial. Então, significa, não quer dizer que o petróleo vai acabar, acabou, amanhã não tem mais, não sei o que. Então, você tem o seguinte, como é mais caro você conseguir o petróleo e como é mais caro você extrair as reservas que ainda existem de petróleo convencional, o preço do petróleo não cessa de subir. Quer dizer, hoje em dia, se não tivesse são trilhões de dólares que são gastos. Anualmente, se eu não estou enganado, são 7 trilhões de dólares, são gastos anualmente como subsídios para os combustíveis fósseis. Porque se o preço real fosse jogado no mercado, a economia já tinha explodido há muito tempo. E ainda assim, apesar de todas essas digamos assim, a contribuição estatal, que na verdade é dinheiro que sai da população como um todo, o Estado não é fabricador de dinheiro. Apesar de tudo isso, o preço do petróleo segue subindo, ele já passou por oscilações, por momentos, etc. Depois de uma queda forte no período, uma retração forte de demanda, que baixou os preços do petróleo durante a pandemia, ele já está perto de $100 o barril, de novo. E isso aí numa tendência de subida paulatina que, muito provavelmente, segundo vários avaliadores, nos levará aos patamares do começo da década, do começo desse século, 2008, quando eles chegaram a $150 o barril. $150 o barril, quer dizer, mais ou menos chamada situação, era naquela altura uma situação limite. Que diz o seguinte, olha, passou daí, a economia vai para o buraco. A economia como do mundo. Você vai ter uma inflação gigante, uma estagnação gigante, vai ser um desequilíbrio enorme do ponto de vista da possibilidade de você manter. Você vai ter que começar a selecionar quem é que é capaz de pagar pelas benesses desse petróleo. Os custos todos vão para cima. E isso aí, quer dizer, vai nos coloca, isso não traz nenhum alívio para a preocupação que o Tomás colocou. O que o Tomás está colocando é o seguinte, se for usadas essas reservas, o que tem hoje de reserva conhecida
de petróleo, gás ou carvão, etc., for explorado enfim, com o efeito de jogar CO2 no ar, quer dizer, nós vamos para o buraco, a civilização inteira, provavelmente todas as formas de vida da Terra, inclusive, desaparecerão numa situação, digamos assim, vai uma desertificação generalizada. Não, aí vai para o patamar de chegar no fim do século com 7 graus a mais, na média mundial, etc. Isso aí significa o seguinte: não é possível viver nessas condições, o ser humano. E uma boa parte dos seres vivos também não, os não humanos, outros seres vivos. Então, e é o seguinte: a crise anunciada do petróleo, apesar de aumento de preço, etc., não está acelerando significativamente a busca da sua substituição, porque o peso, primeiro, é difícil, o Tomás falou, não é uma substituição fácil, é uma coisa complicada para burro. E, em segundo lugar, quer dizer, você tem a contrapartida, o peso político, econômico, o poderio do setor da indústria de energia fóssil é gigantesco. Eles negaram, foram de um negacionismo durante muito tempo, atualmente eles entraram num discurso. Se eu for perguntar, hoje em dia, praticamente todas as grandes empresas de petróleo têm um programa para o que eles chamam de net zero, que significa o zero, é o balanço zero de emissão de carbono. Então, eles não estão dizendo que vai chegar ao zero de emissão de carbono com o zero de produção de energia fóssil. Não. Eles continuarão explorando o petróleo, seja como for, com a proposta de que se compense, se recupere, se retire CO2 do ar para compensar as emissões do petróleo, gás, etc., que eles estão explorando. Essa estratégia do net zero, na verdade, é considerada de um cinismo atroz, porque não existem instrumentos ainda técnicos científicos que sejam capazes de retirar CO2 do ar na proporção em que está sendo emitido. Então, você tem toda essa brincadeira do mercado de carbono, não sei o que e tal, isso não afeta minimamente a quantidade de carbono que vai para o espaço. As porcentagens são muito pequenas, que chegam a ser retiradas. E não tem ainda equipamentos para ser retirado em grande escala. Você só tem um mecanismo de retirada de CO2 em grande escala, dois, na verdade, que são comprovadamente factíveis e são naturais, inclusive. Um é plantar árvore. Então, você reflorestar maciçamente, você pode garantir que você vai ter um efeito muito forte na retirada de carbono do ar. Agora, note bem, se você continua emitindo, a árvore tem um tempo de crescimento. A partir de um certo momento, a capacidade dela retirar vai diminuir, porque ela chega a um estágio de maturidade. No seu processo de crescimento é quando ela absorve mais. Então, uma vez passado o tempo dos grandes replantios, supondo que exista, os grandes replantios, e continuando a colocar CO2 no ar através dos combustíveis fósseis, essa equação não funciona mais. Então, na verdade, você tem que entrar num processo que tem que tirar carvão do ar, com toda certeza, tem que reflorestar maciçamente. O segundo mecanismo é uma agricultura ecológica, que tem uma capacidade não tão forte como o reflorestamento, mas bastante significativa de retirada para começar, não emite CO2 e consegue retirar CO2 e nitratos, etc., mas consegue retirar CO2 do ar. Então, isso aí é uma necessidade, mas a questão chave é o seguinte: você tem que parar de emitir, travar a emissão, esforço de retirada, investir em técnicas científicas, tudo bem, ou naturais, porém, você tem que parar de emitir. Entende? Porque não tem, enquanto você tiver essa injeção permanente de CO2, os mecanismos vão continuar no mesmo processo que eles estão. Aliás, você fazendo toda a análise de curvas dos últimos 50 anos, desde o pós-guerra, você tem efeitos aqui e ali, subidas e descidas, mas o processo de emissões continua impávido e em processo de aceleração. Agora, e é o que o elemento perigoso dessa discussão do net zero, do balanço zero de emissões e captura de carbono,
é que ele dá um fôlego, ele dá uma justificativa, e ele é muito simpático, porque o que ele transmite, esse discurso do Net Zero? É a empresa de petróleo dizendo para as pessoas, não esquenta, literalmente, não esquenta, porque a gente bota aqui, mas tira ali, entendeu? Então vocês não vão ser afetados por nada. Entende? Porque, enfim, em última análise, vamos controlar esse problema do aquecimento e outras coisas tais com esse mecanismo. E vocês não vão ter que passar dificuldades, porque vão poder usar os seus carrinhos, os seus SUVs, entende? E viajar de avião sem parar, entende? Enfim, gastar petróleo a rodo, entende? No sistema de transporte individual, porque isso não vai ser afetado. E lembremos que, vou agora passar para uma outra questão, que é o lado político dessa coisa. Esse discurso é muito atraente politicamente. Tem que lembrar que é o seguinte, tem uma lição política aprendida pelos políticos americanos, que foi o governo do... Como é que chama aquele... Tomás, me ajuda aí, que eu tenho uma memória de nomes horrível. Foi o cara que substituiu o Nixon. O depois. Johnson. Carter. O Carter. Carter. Quando o Carter foi presidente, que isso foi em 74, se eu não estou enganado, 74, por aí, ou 72, 76, se eu não estou enganado. O Carter, ele simplesmente fez um estudo da National Defense Council, o Conselho de Defesa Nacional dos Estados Unidos, fez um estudo sobre as reservas de petróleo americanas e chegaram à conclusão de olha, as reservas de petróleo americanas estão praticamente esgotadas. A gente não somos mais competitivos, nós agora dependemos inteiramente de fornecimento externo. Isso colocava um problema de segurança nacional gigante para os americanos. Então, naquele momento, o Carter anuncia um programa, o primeiro programa do plano internacional colocado nesses termos, que é o seguinte, nós precisamos reduzir o consumo de energia fóssil, petróleo em particular. Isso é uma questão de segurança nacional, isso é uma questão... O argumento ambiental não entrava muito naquela altura, era uma questão de segurança nacional. Isso vai ser uma questão fundamental. Então, entre as recomendações, tinha trocar os carros de alto consumo de gasolina por carro de baixo consumo de gasolina, melhorar o transporte público, poder diminuir, né, a dependência do carro individual, que é a coisa mais estúpida do ponto de vista de consumo energético que existe no mundo, a mais ineficiente que tem. Enfim, ele soltou essas coisas todas. E o que aconteceu? Ele perdeu a reeleição por assim, de lavagem. Passaram o rodo por cima dele, porque o que ele estava ameaçando? O American Way of Life. American Way of Life se traduz em carros. Né? Quer dizer, é tão importante a questão da indústria automobilística nos Estados Unidos que ela define, inclusive, a geografia das cidades. Quem mora onde pode ter em função dos carros que tem. A possibilidade. Então, os ricos estão na periferia. Entende? Aqui, os pobres estão na periferia. Lá nos Estados Unidos, as periferias são dominadas por gente com muito dinheiro que tem, enfim, aí tem toda uma infraestrutura que o Estado cria de transportes privados, do carro individual, enfim, com estradas expressas que permitem ele chegar no seu local de trabalho sem maiores problemas. Então, essa lição política ficou para todo sempre. É o seguinte, olha, quem tocar no sacrossanto direito, quer dizer, de você ter o seu carrão, de poluir o resto do mundo, ele perde a eleição. E isso aí vale para lá e vale para cá. E eu vou encerrar o meu papo aqui, porque, na verdade, você tem aqui o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Não é sequer uma discussão estratégica sobre net zero ou o zero exploração de petróleo. É mais do mesmo, seu desenvolvimentismo mais, digamos, tradicional, quer dizer, muita ênfase na indústria automobilística ainda, quer dizer, estão dando subsídios para a indústria automobilística para vender mais carro, tem uma enorme agenda de construção de estradas e melhoria de estradas, enfim, estamos apostando no transporte baseado no combustível forte, no combustível fóssil. Essa é a política do governo. E isso não mudou nada em relação a qualquer outra política do passado.
E, por outro lado, você tem o seguinte: o que o governo está dizendo? Ele insiste, senão nós vamos zerar, por entende, a nossa emissão de gases de efeito estufa, porque nós vamos reflorestar a Amazônia, nós vamos parar de queimar, de desmatar, e ele já não fala tanto na questão do reflorestamento. Já foi uma aposta que ele fez em Sharm el-Sheikh, eles vão plantar 100 milhões de hectares, não sei o que. Essa conversa foi ficando para lá. Mas ele está apostando o quê? Que ele vai segurar as emissões brasileiras de CO2 na base de segurar o desmatamento. Já seria ótimo se isso acontecesse. É muito bom. Isso é uma outra discussão se isso está sendo realmente, efetivamente feito ou não. Agora, não basta, isso aqui é o problema, não basta, o governo continua batendo, quer explorar o petróleo, o Prati já falou, vamos ficar 50 anos explorando esse petróleo, temos que correr atrás de novas fontes. O que nós temos de reserva identificada no Brasil, embora isso seja provavelmente fictício, nos permite tocar o nosso consumo interno por 10 anos. Por isso que eles estão correndo atrás, a gente precisa de mais, não sei o que, não passa muito disso. E eu paro por aqui para a gente poder conversar mais. Eu queria fazer 2 provocações para os dois, e aí, porque do que você falou, do que o Tomás falou, tem 2 questões. Uma que o Tomás falou que as grandes máquinas, e eu sempre fico pensando no agronegócio, né, Jean-Marc? Assim, as grandes máquinas, obviamente, destroem muito mais, né, e transforma a agricultura num grande negócio e um grande poluidor, por que não dizer. Mas não só a questão de máquinas, carros, etc., tratores, caminhões, etc., e tal, mas dos bens de consumo. Quer dizer, você falou do American Way of Life, Jean-Marc, a gente sabe muito bem, né, a grande indústria de bens de consumo, né, é uma coisa enorme e extremamente descartável, né? A produção de lixo que se faz no mundo é uma coisa absolutamente louca, né? Então, assim, existe toda uma falta de política de pensar essa coisa dos bens de consumo não duráveis, e que viram lixo e que esses lixos vão também poluindo a terra de um jeito terrível. E a questão que eu acho que é a mais central, que não existe uma resposta, mas é a questão política, que me pareceu bem um contrassenso, e você colocou agora, Jean-Marc, a questão do reflorestamento da Amazônia, como foi dito, inclusive, numa entrevista que nós fizemos com Carlos Nobre, da necessidade, né, iminente de fazer, né, o reflorestamento da floresta amazônica a custas de a floresta simplesmente acabar. E a segunda coisa da questão do Lula, do presidente Lula, querer fazer a exploração de petróleo no Amapá, não é isso? Que é na região amazônica, que é uma questão política estranha, né? Quer dizer, por um lado, é isso que você estava falando, né? A gente explora e, ao mesmo tempo, morde e assopra. Então, assim, politicamente, o mundo, né, os países mundiais estão preparados para essa mudança? É uma pergunta horrível, né? Mas não tem muito jeito. Com relação a se estamos preparados para essa mudança, não, nem um pouco. Eu acho que não há nem a compreensão do tamanho, da dimensão do problema. O problema energético ele se resume, para simplificar, na grandeza do problema e na urgência de ser feito, no curto espaço de tempo. E que essa transição energética ela vai trazer decrescimento. Não haverá crescimento, ao contrário. Não é? Então, não há possibilidade mais de dar continuidade a um crescimento semelhante ao que nós conhecemos, porque esse tipo de crescimento ele beneficiou aproximadamente 30% da população mundial de maneira desigual. Não é?
E você tem praticamente, só de camponeses no planeta, quase 3 bilhões que vivem em sociedades praticamente de autoconsumo, de autarquia, e que tem poucas trocas com o exterior. Eles usam pouca energia e outra coisa, os impactos que eles causam são mais locais e regionais e não globais. E, por outro lado, os impactos que eles causam ao meio são, em geral, regeneráveis, recuperáveis, que não é o caso, por exemplo, de usar um automóvel emitindo CO2. Não tem como você recuperar isso, não é reversível. A palavra é reversível. Com relação ao Brasil, o problema é extremamente difícil, porque a matriz de emissões de gases de efeito estufa brasileira ela é atípica. Ela é muito parecida com a da Indonésia, e olhe lá. Ou seja, no Brasil, 73% das emissões de gases de efeito estufa são produzidas pelo setor primário, pelo setor agrícola. Desses 73, 27% é a agricultura e a pecuária, e 46% é desmatamento. Ora, o setor de transporte industrial é pouco, né? O setor de transporte e indústria na faixa de 18%. Então, se há uma prioridade, a prioridade é esta, diminuir o desmatamento imediatamente, é desmatamento zero, e o segundo aspecto é diminuir o consumo de proteínas animais. Porque, na verdade, o sistema brasileiro agrícola moderno é um sistema de produção de proteínas animais, leite, carne e derivados. Então, se desmata para fazer pastagem para animais, se desmata para produzir soja, se desmata para produzir milho. E isso, o milho e a soja, é destinado à alimentação animal, com um rendimento trófico baixíssimo. Porque se você dá grãos para um herbívoro, você dá 10 quilos de soja para ele é uma máquina de transformar a biomassa vegetal em biomassa animal, mas com um rendimento de 10%. Só você dá 10 quilos de grãos para ele só transforma em 1 quilo de carne, leite e derivados, ambos em matéria seca. Então, o estrago que nós estamos fazendo no ecossistema amazônico do Cerrado para esse sistema de produção de proteínas animais é gigantesco para um resultado ridículo no final, que é a produção de carne, leite e derivados, que uma parte é exportada, outra parte é consumida aqui. E é engraçado porque, de repente, há uma mobilização gigantesca com respeito a um poço de petróleo lá na foz do Rio Amazonas, e diz que ele ameaça o ecossistema amazônico, etc., e não se tem a mesma mobilização para dizer chega, é desmatamento zero e vamos ter que modificar esse sistema agrícola produtor de proteínas animais. Nós temos que plantar mais vegetais em sistema policulturais, porque um campo de soja, um campo de algodão é uma máquina de exterminar a biodiversidade. Não tem mais nada no solo, não tem mais vegetação, não tem mais animais, não tem um lugar para o sabiá pousar. Então, nós temos que lutar aí. Já? Eu acho que tem um dado-chave aí que o Tomás colocou, que é essencial, é de que você não pode pensar em que as coisas vão continuar como são. Quer dizer, que você vai continuar um mecanismo de desenvolvimento, as pessoas vão continuar consumindo. Para começar, como ele disse muito bem, essa sociedade de consumo é uma sociedade para alguns. Né? Quer dizer, então, uma grande quantidade de gente está fora dessa sociedade de consumo. Ela só pega a rebarba, quer dizer, os efeitos negativos desse sistema. Então, se você fosse pensar hoje em dia que colocar o consumo médio americano
como o consumo padrão para a totalidade da população mundial, você precisava de 3 planetas, entendeu? Em termos de reservas de todo tipo, de solo, de água, de biodiversidade, de matérias-primas e de energia. Então, não é possível. É um sistema que já, por princípio, ele é excludente. Não é uma questão de que tem que crescer o bolo para distribuir, esse papo todo. Não tem essa, não tem possibilidade de levar o bolo para todo mundo. Então, de fato, tem que alterar o programa, o sistema. E o sistema é o seguinte: o sistema tem um nome. Nós vivemos um período do capitalismo, né? Tem gente que diz que o antropoceno, na verdade, é o capitaloceno, que é o período em que o capitalismo toma conta da economia mundial. E esse sistema capitalista ele tem uma modus operandi extremamente importante, que é o seguinte: ele tem que reproduzir o capital que é investido o mais rapidamente possível. É uma roda de velocidade, uma esteira rolante, que é fundamental, que o tempo todo está sendo tensionada pela velocidade com que o capital se desloca, sai de um lado para o outro e se realiza. Isso leva ao quê? Já nos anos 50, quando começa os primeiros efeitos desse negócio, são na indústria ainda, antes da financiarização de quase tudo, a indústria americana ela começa a operar, quer dizer, num sistema que era o seguinte: a propaganda até o final, até o pré-guerra e o começo do pós-guerra nos Estados Unidos, ela enfatizava muito tempo a durabilidade do produto. São produtos resistentes, eles vão durar na sua mão, etc. Isso parou de existir, quer dizer, a velocidade com que você troca, entende, um produto de consumo, mesmo aqueles que supostamente são para durar mais, podem ou poderiam durar mais tempo, foi ficando uma coisa praticamente anual. Entende? Hoje em dia você troca, nos Estados Unidos, você vai trocar a sua geladeira a cada 3 anos, ou até menos. Entende? Porque, de repente, você tem até estímulos que não têm a ver nem com o funcionamento, é com a moda. Entende? Você tem um equipamento X que é melhor do que aquele, delta X a mais do que o anterior. Enfim, ninguém, assim como troca de carro, assim como troca, enfim, de tudo que for possível trocar, o jogo de aceleração ele é impulsionado pela própria indústria, que fabrica produtos que duram menos. Essa é a primeira coisa. Segundo, ela estimula o consumidor a trocá-los o mais rapidamente possível. Então, isso de cara, quer dizer, você tem que... Essa é uma lógica que tem que ser rompida, porque nós estamos diante dos limites de todas as reservas que existem, não só os limites do ecossistema do mundo, né, do planeta Terra, mas de todas as reservas que existem de todo tipo de produto necessário para manter esse consumo, estão chegando ao fim. Então você não pode simplesmente pensar daqui para dizer, vamos continuar tocando isso, não pode continuar tocando. Entende? E pensar que você vai poder substituir, simplesmente para voltar à questão energética rapidamente, que você troca a energia insustentável, digamos assim, fóssil, que vai ter um fim, que pode ser o otimista que o Tomás falou, o pessimista que eu estou lendo por todo lado, inclusive da própria empresa, da indústria de petróleo, que vai ser muito mais breve prazo, mas vai terminar de qualquer forma. Então vamos trocar isso aí por energia de quê? Solar e eólica, entende? Ou mesmo com a perigosa nuclear, a hidráulica, que já está, em geral, nos limites dos limites, na maior parte dos lugares, pois a capacidade de extração de energia hidráulica, e que também tem impactos importantes no meio ambiente, né, dependendo de como é que você faz, enfim. Não há possibilidade material de você substituir, mesmo que você... Porque as pessoas, quando falam do negócio de energia, vamos trocar, vamos botar o carro elétrico vai resolver tudo. Todo mundo vai ter o seu carro elétrico, vai ser o seu carro elétrico privado. Não tem como, eles não têm esse suficiente de reservas minerais para fazer células fotovoltaicas para fazer essas coisas funcionarem, ou para montar as baterias que são necessárias para essas coisas serem operadas. Então não vai ter. Entendeu? Você tem realmente que repensar as dimensões do consumo enquanto dimensões sociais, e não como um espaço de disputa de mercado. E essa é uma questão chave a se enfrentar
é o seguinte, né, isso aí, a crise que nós estamos vivendo é a crise que o capitalismo trouxe que o homem trouxe certamente, mas de uma forma específica, foi a forma capitalista que foi adotada, né, generalizadamente no mundo. Então, ela está, de fato, é uma ameaça à nossa sobrevivência e, portanto, ela vai ter que ser erradicada. Evidentemente, não é uma questão fácil e, obviamente, não é para você começar a olhar assim, então vai ser que nem a União Soviética, não. A União Soviética ela reproduziu os mecanismos do sistema capitalista, só que com controle estatal. Né? Mas os mecanismos do industrialismo, do uso de energia não renovável, enfim, todos esses formatos foram adotados nos regimes ditos comunistas e que de comunistas tinham muito pouco. Então, isso é uma das coisas. Agora, mais uma vez, quer dizer, a questão por que no Brasil não se tem uma campanha tão forte em relação à questão do agronegócio, porque o negócio tem uma bala na agulha que não é brincadeira. Você tem uma bancada no Congresso que mais da metade dos deputados e senadores estão ali na folhinha do lobby do agronegócio. Você tem um poder de pressão muito grande, a mídia está fortemente influenciada. Haja visto o poderio dessa propaganda do Agrotec, Agropop, Agrotudo, é um grande sucesso há anos, e continua sendo tocado de vento em popa. Então, não é uma luta fácil, e tem um outro problema que ele vai colocar. Aqueles artigos que eu escrevi no primeiro semestre, que eu chamei de a série da armadilha, uma dessas armadilhas era exatamente a armadilha do agronegócio. Porque o agronegócio, com o seu poder de pressão sobre o governo Lula, ele está levando o que já tinha acontecido nos governos anteriores, o governo a tentar negociar com os caras e fazer concessões para neutralizá-los. Acontece que eles têm muito mais força do que agora que tinham no passado, estão muito mais ousados, estão cobrando muito mais, e estão cada vez mais, digamos assim, eles pararam de rasgar a fantasia. Então, o negócio. Estão peitando o governo, e o governo está cedendo. Está cedendo. Nós estamos. O ritmo de liberação de agrotóxicos foi igualzinho que foi o governo do Collor do Temer e do Bolsonaro. Tome agrotóxico pode ser liberado a rodo. Acabaram de decidir que o setor do agronegócio vai ficar fora do mercado de carbono. Ou seja, não vai ter nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de constrangimento. Eles recebem subsídios maciços que continuam sendo mantidos, esse tempo todo. Ou seja, eles têm, essa altura do campeonato, botaram o governo no colo. Entende? E não é para fazer carinho. Entende? É para dar palmada, pelo menos. O mecanismo dessas relações. Havia e o Lula ele entra, acho que tem duas lógicas. Uma é que ele entra um pouco dentro dessa lógica desenvolvimentista, que é uma coisa autointuitiva, digamos assim. Ela é o senso comum. Né? Precisamos investir, precisamos expandir, não sei o que. Agronegócio é a base da nossa base de pagamentos, a gente não pode mexer. Entra nesse nível de discussão. No entanto, isso entra em contradição com as coisas que ele se propôs a fazer. A parte de desmatamento zero, ela está muito mais no discurso do que na prática. Você tem, não, caiu muito e tal. De fato caiu do ano passado para cá. Mas ele estava num patamar gigante, gente. Quer dizer, o nível que caiu ainda é um nível muito alto, muito alto. E para você derrubar isso, a pressão vai ser muito maior do que foi quando a Marina teve no primeiro governo do Lula, que ela conseguiu reduzir 20% do desmatamento, longe de ter acabado com o desmatamento. Enfim, de qualquer forma, reduziu significativamente. Esse negócio hoje em dia está muitíssimo mais complicado de fazer. Mas eu acho muito mais fácil. Uma discussão maior é que esse tipo de agricultura não pode mais continuar, esse tipo monocultural, sobretudo no espaço tropical e de cerrados, que tem que fazer outro tipo de agricultura,
policultural, com várias espécies sendo cultivadas no mesmo lugar de superfície, com árvores, etc., que é isso que tem que fazer. E, segundo, não é para produzir mais carne, tem que produzir biomassa vegetal. Não é? Então, por isso que essa questão não é colocada. E, além do que, quando você vê, por exemplo, até estava contando para a Cecília, outro dia eu estava vendo na televisão um programa de ecologia mostrando eólica, solar, etc. Acaba o programa, entra o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo. Em seguida, entra uma propaganda de SUV de 250 cavalos, dizendo: compre essa SUV de 250 cavalos. E sai essa propaganda, entra uma para comer carne. Quer dizer, é exatamente tudo ao contrário do que, entendeu? Estão achando que a transição ecológica e a transição energética será o prolongamento do presente. O futuro será o prolongamento do presente. Basta trocar um problema de infraestrutura e nós vamos resolver esse assunto. Mas eu acho que... desculpa. Continua, Tomás. Conclua. Não, pode falar. Não. Conclua, por favor. Não, outro problema é o seguinte: a gente tem que se dar conta que discutir em termos econômicos não dá mais para discutir. Não adianta discutir com economistas hoje, que eles estão na mesma situação dos pré-copernicianos na astronomia, entendeu? Eles estão no mesmo período, eles não entenderam que houve uma mudança de paradigma, né? Ela está tão obsoleta quanto a astronomia antes do Copérnico. Inclusive, quando a gente observa um grande pensador capitalista, Schumpeter, ele mesmo, sem querer, reconhece que o capitalismo só pode existir num mundo infinito. Quando ele preconiza, diz que o próprio do capitalismo é a destruição criativa. Quer dizer, ele está lá escrito, não precisa mais nada. Quer dizer, nós vivemos num mundo finito. Essa Terra tem 13 mil quilômetros de diâmetro. É uma titica. É a distância de Montevidéu a Paris. É isso o tamanho da Terra. E a Terra vai continuar desse tamanho daqui 1 bilhão de anos. Quer dizer, uma titica voando no espaço, com um privilégio enorme, que tem uma película onde tem vida, que até agora não descobrimos em outro lugar. Né? E outra coisa, nós temos que botar na cabeça que com a modernidade, com Descartes, quando ele diz que o homem vai se transformar em maître possesseur de la nature, houve um distanciamento da sociedade dos seres vivos, dos viventes. Nós trocamos os seres vivos pela mecânica. Quando eu olho um campo de soja sendo colhido, colheitadeira, aquela máquina mecânica infernal, nós nos distanciamos completamente dos seres vivos. Então, esse tipo de agricultura, esse tipo de sociedade que nós estamos vivendo, eles estão exterminando as formas de vida no planeta, em quantidade. Quer dizer, os vertebrados, a população de vertebrados do planeta caiu em 69%, não de extinção de espécie, mas em número de espécies. Né? Os mamíferos é uma coisa impressionante. Os insetos é outra coisa. O Jean deve lembrar, quando a gente chegou na França, quando você viajava numa estrada, sobretudo estrada secundária, o para-brisa, os faróis, etc., ficam cheios de insetos que morriam em colisão. Hoje não. Hoje não acontece mais nada. Exterminando o número de insetos. A baixa de insetos na Europa é da ordem de 70% do número de indivíduos. Então, essa distanciação dos viventes, dos seres vivos, que tem que acabar. Por isso que nós temos que voltar para se preocupar com as diversas formas de vida não humanas que existem sobre a face da Terra. Rapidamente, já, para a gente poder terminar.
Não, é só para lembrar para as pessoas que não têm o costume de discutir essas questões sobre a biodiversidade, é que uma vez eu comentei um negócio desse assim com uma pessoa conhecida, assim, pô, cara, impressionante, você vai em certas zonas rurais hoje em dia, você não ouve mais o zumbido de um inseto, uma coisa, não vou nem falar do canto do passarinho, mas enfim, eu assim, que bom que os insetos são os bichos muito chatos, eles nos picam, né, fazem barulho no seu ouvido, não sei o que, assim, pois é. Acontece que esses seres têm uma importância gigante na manutenção do equilíbrio do próprio planeta, dessa parte vivente do planeta. Isso aí, e não só eles, as bactérias, fungos, etc, etc, etc. Então, quando você tem uma operação, por exemplo, como a agricultura do agronegócio, que é uma operação que ela ignora profundamente, quer dizer, quais são os efeitos que ela tem sobre todos esses diferentes formas de vida, ela não está preocupada se tem vida no solo. Ao contrário, ela preferia que não tivesse. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu me lembro de uma experiência na Feira de Paris, Feira de Agricultura de Paris, que era uma super feira internacional, todo ano, todas as grandes novidades da agronomia eram expostas lá e tal. E eu visitei um sujeito que era uma espécie assim de Oscar, um prêmio Oscar de produtividade de carne, justamente. E ele conseguia fazer um sistema produtivo em que ele abstraía o solo, ao ponto em que ele se referia ao solo propriamente dito, à terra, né, de onde ele produzia, de onde tinha lá as suas pastas, ele se referia como suporte. Ele dizia assim, o meu suporte não é muito bom. Ele não tem... Aí eu fiquei me espantando, o que é o suporte? Bom, da terra. Da terra. Eu digo, sim. Porque a única função que ele via para aquela terra era uma função física. Ela era um lugar de suporte das raízes para a planta ficar em pé. Para poder passar com a máquina retinho e cortá-la de uma vez só. Se aquilo era vivo ou morto, não tinha a menor importância. Aquilo ali que na época era uma aberração, eu me lembro que eu trabalhava no Instituto de Pesquisa Agronômica do governo francês, e os meus colegas lá franceses, eu disse, vem cá, isso aí é uma loucura, eu acho que isso é besteirada, isso aí é um futurismo que não tem futuro, hoje em dia faz parte da lógica normal dessa gente. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Tomás, você me deu uma última coisinha. E aqui no Brasil é mais grave isso tudo, porque nós temos uma herança atávica muito forte de um país que cresceu a vida inteira com uma oferta quase ilimitada de terra. Então, se você destrói, vai em outros países menores, preocupação muito rapidamente, quer dizer, a sociedade foram se organizando para ter algum nível de manutenção das condições produtivas. Aqui não, você destrói e vai adiante, vai destruir mais para lá. Nós estamos chegando nos nossos limites, ainda não chegamos nos nossos limites físicos, do ponto de vista de ocupação de área. Entende? Agora, o preço é sempre cada vez maior. Eu paro aqui mesmo. Tomás, você me deu uma lembrança muito boa, porque quando eu viajava com meu pai, eu era pequena, e a coisa que eu mais lembro, viajar à noite, aqui para perto, eu moro no Rio de Janeiro, e eram os insetos nos faróis, né, voando em cima. Depois os vidros ficavam todos sujos, né, porque batiam coisa. É uma recordação de infância que me trouxe agora, que realmente não existe, ou se existe em alguns lugares por aí que eu não sei mais. Mas em tempos de inteligência artificial, há de conscientizar a população de alguma forma de que a gente não vive no artificial, né? Isso aqui é muito real e esse real pode acabar, e é finito. Cabe a nós, né, sabermos para qual vida nós queremos ir, né, e que planeta que nós queremos viver. Eu quero agradecer muito, Tomás Tarquínio, para a sua presença aqui, Jean-Marc sempre, o maior carinho. Eu acho que esse debate é extremamente importante. Espero que a geração 68, nossos
telespectadores, ouvintes, e compartilhem, comentem, curtem, se inscrevam no nosso canal e seguimos adiante. Obrigada, boa noite. Abração, Tomás. Boa noite para vocês, um abraço para vocês, um abraço, Jean. Tá? Tchau, Cecília.